Espiritismo, doutrina científica e filosófica de consequências morais. A doutrina espírita esclarece, traz luz ao nosso caminho. Redime, ampara-nos à fragilidade. Renova, aponta nos rumos mais certos, reajustando-nos convenientemente. No ar, Ciência de Luz, um programa da AME, Aliança Municipal Espírita de Santa Rita do Sapucaí. Ciência de Luz, o programa que esclarece, consola e orienta a fé raciocinada. Para você que está nos ouvindo, ficamos matutando essa semana. Matutando é coisa de gente do interior, né, Fernando? Boa noite, Fernando Faluxes. Boa noite, Arnaldo. Matutando é lá do interior mesmo. Matutando. Estou aqui matutando, compadre. É coisa nossa aqui do Jecatatu, uai. Mas nós estávamos pensando a respeito do tema de hoje e queríamos falar, trazer a mensagem sobre a reencarnação, que é pedra angular na doutrina espírita, falarmos um pouquinho da lei de progresso e da lei de evolução. No entanto, pensamos, para que complicar? Cada palavra dessas é um tema e dá para fazer inúmeros estudos. Sendo assim, simplificamos e vamos trazer para vocês o tema Por que sofremos? Pronto! Já dá para falar de reencarnação, de lei de progresso e lei de evolução sem complicar nada. Sofremos porque continuamos a ser homens de pouca fé. Crê em Jesus, mas confia no quadro ou na fotografia de Kardec, de Bezerra, de Chico, ou então no santo da igreja, do qual acabamos de deixar há pouco tempo para nos tornarmos espíritas. E ter um quadro, ter uma foto, afinal, o que não pode o espírita ter são imagens de barro. Mas cá entre nós, só uma foto não dói, não é? Por que não ter uma fotinha? O homem de pouca fé, ele crê em Jesus, mas ele confia mesmo na espada de São Jorge, na pimenteira e na arruda. Sabe por quê? Isto afasta o mal olhado, tira o olho gordo e espanta o obsessor também. Pense, como diria o nosso amigo pernambucano, o Juarez, amigo das nossas salas de pautalk, pergunte a um obsessor: você ficaria ao lado de uma pessoa com mau cheiro da arruda pendurada na orelha esquerda? A resposta com certeza seria essa: credo em cruz, vá de reto. Eita obsediado mal educado esse, né, só? Nada contra as plantas. Afinal, nós espíritas estudamos magnetismo e esse apego às plantas é o estudo do magnetismo vegetal. Correto, amigos? O homem de pouca fé, ele crê em Jesus, mas ele confia na vassoura atrás da porta para evitar ou mandar embora visitas inconvenientes. Olha aí o estudo do magnetismo de novo. Só que agora já melhoramos, associamos o vegetal e o mineral. E se você perguntar a essa pessoa: você confia em Jesus? Ela responde: confio. E você insiste: então deixe isso tudo de lado, Jesus basta. E esta pessoa te diz o seguinte: ora, se eu posso ter os dois, melhor não abandonar nada, assim eu fico mais seguro, não é isso? Mas nós sofremos e continuamos a sofrer, sabe por quê? Porque somos egoístas. E para entendermos essa história de egoísmo, nós vamos trazer uma historinha, uma fábula, por assim dizer. Prestem bastante atenção porque essa história é super interessante. Em uma determinada fazenda vivia um belo ratinho. E certo dia a patroa, dona da fazenda, resolveu armar uma ratoeira para pegar esse danado desse ratinho e acabar com a vida dele.
Quando o ratinho viu aquela ratoeira e aquele delicioso queijo mineiro, ficou desesperado. Gente, dá até para ver o ratinho lambendo os beiços. E disse para si mesmo: meu Deus, esse queijo é meu sonho de consumo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele viu a etiqueta e estava escrito assim: produzido em Santa Rita do Sapucaí. Bem, quem tem amigos nunca está sozinho, não é? Afinal, amigo não deixa amigo na pior. Então o ingênuo ratinho procurou a galinha e pediu a ela que desarmasse a ratoeira. Sabe o que a galinha respondeu? Eu? Você endoidou, é? Posso até quebrar uma asa, vou nada. Se vira, o problema é seu. O ratinho não se acanhou, procurou o porco e fez o mesmo pedido. E o porco respondeu: o quê? Você bebeu? Não tenho tempo para isso não, estou me refrescando na lama. Se vira, ratinho, o problema é seu. O ratinho não se deu por acanhado. De jeito nenhum. Procurou a dona vaca e novamente fez o mesmo pedido. Você pode desarmar a ratoeira para mim? E a vaca, muito chata e ranzinza, respondeu para ele: qual é, meu? Se a patroa descobre, ela corta a minha ração. Se vira, ratinho, o problema é seu. De repente, o ratinho ouviu um barulho e a patroa gritando: a ratoeira, a ratoeira! Finalmente hoje eu pego esse ratinho danado que vive estragando o milho lá do paiol. Mas qual foi a surpresa da patroa? A ratoeira tinha pegado uma cobra e a cobra deu uma bela picada na patroa. Gente, foi uma correria que só. Dava até gosto ver o povo da fazenda correndo para salvar a patroa. Muito bem, a patroa foi salva. Mas foi preciso ficar de repouso. Bem, repouso aqui em Santa Rita é resguardo, né, Fernando? Isso mesmo, Arnaldo. Fernando, eu vou perguntar para você. O que aqui em Santa Rita a gente costuma dar para a mulher que está de resguardo? Uma deliciosa canja. Canja de galinha. Coitada, lá se foi a galinha. Virou um bom caldo de galinha. Aí, mais ou menos um mês depois, a patroa estava até boazinha, viu? Nisso chegou uma van com 16 pessoas para visitar a coitadinha. O patrão, preocupado com aquele povaréu, fez o quê? O que você acha, Fernando? Resolveu dar um almoço, né? Mandou matar o porco. Com certeza. Serviu só mesmo com um porco inteiro, com muito arroz, feijão, mandioca, polenta. Gente, dá até água na boca. Alimentou a van toda. Para alimentar esse monte de gente. Muito bem, passou o tempo e a patroa sarou. E o patrão, feliz da vida, resolveu fazer um churrasco para comemorar, Fernando. O que a gente come no churrasco? Carne de vaca. Carne de vaca. Mandou matar a vaca. Moral da história: egoísmo mata. Por isso, sejamos solidários. Se a galinha, o porco ou a vaca tivessem sido solidários com o ratinho, talvez a patroa não seria picado pela cobra, não ia precisar de caldo de galinha, o porco não ia ter que morrer para sustentar aquela famiagem toda, né? Toda. E não ia ter churrasco, a vaca ainda estava viva? Estava viva, com certeza. Muito bem. Sabe por que sofremos e continuamos a sofrer? Por sermos intolerantes. E para isso, nós vamos trazer um conto para poder entender o problema que nos causa a intolerância e também o resultado do amor, do perdão e da tolerância. Tinha um senhor
com poder de decisão. E ele, desarvoradamente, gritou com o diretor da sua empresa, porque estava naquele momento com um ódio tremendo. O diretor, chegando em casa, o que ele fez? Brigou com a esposa, acusando-a de que estava gastando demais, porque havia um bom e farto almoço à mesa. A sua esposa não teve dúvida, xingou a empregada que quebrou um prato. A empregada saiu atropelada, porta fora, e chutou o cachorrinho no qual ela tropeçara. O cachorrinho saiu correndo e mordeu uma senhora que ia passando pela rua, porque estava atrapalhando a sua saída pelo portão. Essa senhora foi à farmácia para tomar vacina e fazer um curativo. E lá esbofeteou o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser-lhe aplicada. O farmacêutico, chegando à sua casa, nervoso, gritou com a sua mãe, porque o jantar não estava do seu agrado. Sua mãe, já uma senhora de certa idade, tolerante porque já tinha vivido muito, e era uma fonte de amor e perdão. Gentilmente, acariciou-lhe os cabelos e beijou-o na testa, dizendo-lhe: filho querido, prometo que amanhã farei os seus doces favoritos. Você trabalha muito, está cansado e precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da sua cama por outros bem limpinhos e cheirosos, para que você descanse em paz. Amanhã, filho meu, com certeza vai sentir-se bem melhor. Abençoando-o, retirou-se e o deixando sozinho com os seus pensamentos. Naquele momento exatamente, rompeu-se o círculo do ódio, porque esbarrou com a tolerância, a doçura, o perdão e o amor daquela mãezinha querida. Muito bem, depois dessa história, só nos resta dizer o seguinte, presta atenção, Fernando. Quem confere a espada, com a espada será conferido. É isso? Não, não é isso não. Me desculpem. Quem fere com a espada será ferido. Disse Jesus a Pedro. Então não adianta ficar conferindo espada não, viu? Porque não vai ser conferido pela espada. Vai ser ferido pela espada, pela mesma espada com que feriste, pela sua intolerância, pelo seu desassossego e por achar que sempre está certo em tudo o que faz. Mas continuamos a sofrer. E por que continuamos a sofrer? Porque somos rancorosos. Não aprendemos a perdoar e creiam, guardar mágoas é criar um potente gerador de doenças físicas e mentais. E quando alguém nos magoa e não conseguimos perdoar, pousamos de bonzinhos, mas tão bonzinho que geralmente a gente diz assim: não, Fernando falou que vocês me magoou sim, mas eu o perdoei. Porém, a justiça divina há de agir, viu, Fernando? Ele vai aprender o que é bom. Perdoa, né? Agora diga-me, o que Deus ou a justiça divina tem com o perdoar ou não de determinada pessoa? E aí tem outras coisas também que se fala. Por exemplo, o Fernando, quando ele não está assim, naquele dia de bom relacionamento com o chefe, ele já fez uma prece aqui que eu ouvi muito bem. A prece dele é mais ou menos assim: Deus, dai-me paciência para conviver com meu chefe, porque se me der força, eu vou fazer uma besteira. Amigo. É isso, né, Fernando? Amigo. Amigo.
Ninguém merece, né? Amigo você, Arnaldo. A doutrina espírita e a ciência acadêmica já nos relatam há um bom tempo que perdoar, querido ouvinte, não é mais questão religiosa. Já não se prende ao puro misticismo. Perdoar é questão de inteligência. Quem perdoa prova que é inteligente. Porque a pessoa que não perdoa e carrega mágoa, ele carrega para si mesmo doenças físicas e às vezes até mesmo doenças mentais. E a doutrina espírita, ao nos explicar, esclarecer, elucidar tudo a respeito do perdão, ela ainda vai mais além quando nos fala de sintonia. Porque aquele que carrega a mágoa atrai para junto de si outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que também trazem a mágoa dentro de si. E aí, juntando uma mágoa com a outra, um sentimento de desamor com o outro, isso cresce, isso desenvolve, fica volumoso. Mas, vamos lembrar daquele ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Na doutrina espírita, aprendemos isso de uma forma muito diferente. Quando nos disse Emmanuel, o benfeitor e amigo espiritual do nosso querido Chico Xavier, ele dizia assim: diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Ou seja, na mesma faixa de padrão vibratório que você se encontra, é que estarão aqueles que se aproximarão de você. E nós espíritas estamos carecas de saber, né, Décio, nosso amigo lá de Palmas do Tocantins, que a influência dos espíritos em nossas atitudes, condutas, pensamentos, desejos, enfim, em nossas vidas, é uma coisa patente e real. E sabedores disso, como nós agimos? Não perdoamos e ainda temos a cara de pau de dizer: ó Senhor, até quando? Senhor, ninguém merece o que eu estou passando. Ciência de Luz, o programa que esclarece, consola e orienta a fé raciocinada. Falávamos a respeito do perdoar, coisa que ainda, não estamos agindo para que trabalhemos o perdão em nós. Trabalhemos em nós a benevolência para com os outros, a tolerância, porque, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que sejamos benevolentes, porque nunca sabemos ou nunca saberemos o exato instante em que necessitaremos da benevolência alheia. O não perdoar implica em continuarmos a ter maus pensamentos e péssima conduta. E pela lei da sintonia, então, já entendemos que atrairemos para nos acompanhar encarnados ou desencarnados, que também estão nessa condição de manter maus pensamentos e automaticamente terão uma péssima conduta, ou seja, não trabalham de uma forma correta, tranquila, precisa e concisa a chamada ética moral. Isso tudo porque nós, mergulhados na carne, deixamos ainda, infelizmente, os sentimentos e desejos materialistas serem os nossos mandatários. São eles que dirigem
ou nos dirigem no decorrer da nossa caminhada, nesta reencarnação que estamos vivenciando agora. E me parece ainda que estamos rezando o Pai Nosso. E digo rezando, porque na verdade nós deveríamos orar. E nesse rezar o Pai Nosso, não nos permitimos sermos tocados e ter adentrado em nós os ensinamentos do amor não amado, Jesus, porque o Pai Nosso é uma poesia que nos deixou o amado Mestre. E isso faz com que as nossas fibras do coração não sejam tocadas. E olha que ao orarmos o Pai Nosso, nós dizemos o seguinte: Pai, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo meus devedores. Este é o momento de fazermos uma autoanálise. Estamos realmente agindo da maneira que falamos no Pai Nosso? Se nós dizemos, Pai, perdoa minhas dívidas assim como perdoo os meus devedores, isso implica que não adianta ficar pedindo perdão a Deus se não se pratica o perdão. Lembremos daquela parábola do homem que devia um certo dinheiro a um senhor, e o senhor mandou chamá-lo para cobrar. E ele contou um monte de história, a dificuldade, a família grande, o desemprego, e aí o senhor perdoou. Ele saindo desse encontro com o senhor, encontrou alguém que devia para ele. Você paga o que você me deve. E o outro disse, mas eu não tenho condição, estou sem trabalho, a família aumentou. Espera mais um pouco que eu vou te pagar. Não, não vou esperar não. Chamou a guarda e mandou prender. Algumas pessoas que estavam presentes e viram o que aconteceu, foram lá no Senhor e contaram o que aquele servo, mau servo, tinha feito. O Senhor mandou buscá-lo. E quando ele chegou, disse a ele, mau servo, eu perdoei a sua dívida e você não pôde perdoar a dívida do teu irmão. Amarre-o e jogue na cadeia. Essa é a história. Então, nós temos que entender que tudo aquilo que pedimos ao Pai implica o outro lado, a contrapartida. Nós fazermos para que possamos adquirir méritos e assim recebermos ajuda, o auxílio e o amparo divino. Mas sabe por que sofremos? Sofremos porque continuamos a ser orgulhosos. E olha que o Mestre Divino nos disse que Ele deixaria conosco 2 leis. E somente essas 2 leis substituiria todas as leis e os profetas, em se referindo ao ensinamento mosaico. E essas 2 leis são estas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu te convido para analisar comigo. O meigo Rabi, nessa assertiva, não colocou o próximo antes do si mesmo? Vamos rever para entender essa pergunta? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não está aqui no texto? O próximo está antes do si mesmo. E nós? Já conseguimos colocar o próximo antes de nós mesmos? Ou nós continuamos a colocar o si mesmo, que somos nós,
antes do próximo. Será que ainda não conseguimos entender que é praticando o exercício do amor ao próximo que iremos aprender a nos amar? Entendo que o amor a si mesmo é um amor egocêntrico e sobrecarregado de orgulho. Na realidade, é o venha a nós, o seu reino, sem que nada ofereçamos de contrapartida. Como dizia uma menininha que eu tenho lá em casa, viu, Fernando? Hoje ela está com 7 para 8 anos, mas quando ela tinha 4 ou 5, ela fazia o Pai Nosso da seguinte forma. Pai, você conhece ela, Ana Paula? Ana Paula. Pai, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. A nossa. A nossa. Né? Mas ela, naquela ingenuidade de 4 ou 5 anos, né, estava ainda aprendendo a falar, e a gente ajudava ela a corrigir, e ela dizia, seja feita a nossa vontade. Mas eu tenho visto muito adulto, né, barbado por aí, que na hora do Pai Nosso está fazendo desse jeito também. Seja feita a nossa vontade, e não a vossa. A vossa não existe no vocabulário. É meio complicado. Muito bem. Nesse caminhar sofrendo, vamos realizando em nós o progresso. E o progresso nos leva, inevitavelmente, à evolução, cumprindo-se em nós essas 3 leis divinas. Lembram que eu iniciei a fala do programa de hoje, que a nossa ideia era falarmos de reencarnação, progresso e evolução? E nós trouxemos esse tema, Por que sofremos? Exatamente para que pudéssemos fechar os comentários de hoje em cima da reencarnação e dissemos que sofremos porque somos orgulhosos, porque somos intolerantes, porque somos homens de pouca fé e porque não perdoamos. E tudo isso só ocorre aqui no plano físico se reencarnarmos. E a mensagem da doutrina espírita em relação à reencarnação é exatamente para que nós começamos a entender um pouquinho só, da necessidade de perdoar pouco, ser tolerante pouco, amar muito. Orgulho é uma das chagas da humanidade, temos que eliminar isso em nós. E a reencarnação também explica e nos apresenta de forma esplendorosa a justiça das aflições. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata somente disso, justiça das aflições. E através da reencarnação das vidas sucessivas, nos fala que as nossas aflições de hoje, do agora, pode ter causa no agora também, nessa encarnação. Mas a causa, quando não é identificada na vida atual, nos direciona para analisarmos de que ela está presente em nós na vida ou nas vidas anteriores. E a reencarnação é a misericórdia divina agindo a nosso favor, porque nos dá quantas oportunidades sejam necessárias para que nós, em reencarnando, possamos buscar através de novas atitudes resgatar aquele mal cometido no passado da vida atual, mas principalmente no passado das vidas anteriores. E nós consideramos que a reencarnação, a palavra reencarnação, é a segunda palavra no alfabeto divino, porque a primeira palavra é amor.
E alguns dias atrás nós falamos aqui mesmo no Ciência de Luz que nós viemos do amor, nascemos no amor, vivemos no amor e caminhamos para o amor, que é Deus, nosso Pai e Criador. E a reencarnação nos mostrando que através dela a misericórdia de Deus age em nosso favor, nos permitindo quantas reencarnações se façam necessárias para que um dia, em maior ou menor tempo, isso vai depender da condição do trabalho individual e do esforço próprio de cada ser, acelerar a sua caminhada evolutiva, retardar ou permanecer caminhando simplesmente de uma forma até meia despreocupada, mas mesmo aqueles que assim se portam, tenham certeza, a designação divina para toda criatura é a felicidade. E para que possamos alcançar a felicidade plena, temos que chegar na condição de criaturas angelicais, do átomo ao arcanjo. Tem uma obra espírita com esse nome. E somente quando estivermos nessa condição de criatura angelical é que nós encontraremos e desfrutaremos a felicidade plena. E para que isso ocorra, não tem outra forma. A lei do progresso ou a lei de progresso vai agir em nós. E quando nós começamos a compreender esta dinâmica que a lei de progresso agindo sobre nós gera, nós entendemos que não nos resolve nada permanecermos estagnados. E essa lei divina, quando necessário, ela age. E todos aqueles que estão estagnados, parados, vão ser levados de roldão. Porque lei não se discute. E lei com L maior, que são as leis divinas, nenhuma chance de discussão. Só tem uma opção. Vai cumprir a lei ou vai ser arrastado por ela. Mas ela vai nos ensinando, através da dor, que não tem como tentarmos enganar esta ou qualquer outra lei divina. Não dá para fugir delas. E estamos de uma certa forma sob o seu jugo, porque todas as leis divinas são compulsórias e o homem tem que cumpri-las ou elas se cumprirão por si mesmo no homem. E aí entendemos que o nosso livre-arbítrio não pode mais ser indefinidamente utilizado para que permaneçamos nos erros, gerando cada vez mais maiores e piores sofrimentos. Mas para que a lei de progresso haja sobre nós e para que a entendamos e busquemos nesse entendimento nos posicionarmos pelo menos naquela condição de quem se encontra na porta, bate e ela se abre, ou então que já estejamos na condição de entender que pedindo tudo nós obteremos, mas esse tudo que nós obteremos sempre implica em também entendermos a lei do trabalho, também compreendermos todas as leis morais, que são 10, e que tantas outras leis, elas acabam encampando, porque nós temos a lei de reprodução, a lei de sobrevivência, a lei de destruição, a lei do progresso, a lei do trabalho e a maior delas, a lei do amor. E através desta lei da evolução, ela, como todas as leis divinas, também é compulsória.
E nós entendemos que somente evoluindo é que se cumprirá em nós a destinação divina que é a felicidade. Portanto, mesmo que seja aos trancos e barrancos, sigamos, como nos diz Leon Denis, avante e acima, pois o tempo não tem mais tempo para a nossa preguiça. E estamos vivendo o período de transição, de evolução e de progresso do planeta, saindo da condição de provas e expiações para a condição de regeneração. E é lógico que queremos acompanhar o progresso do planeta, progredindo juntamente com ele. Queridos ouvintes, amigos e internauta que nos acompanharam na noite de hoje, estamos finalizando o Ciência de Luz. O Ciência de Luz vai dar livro para o internauta que entrar no nosso e-mail cienciadeluz@gmail.com e enviar 3 temas para que possamos escolher um deles e fazer um programa aqui com o tema indicado pelo nosso ouvinte internauta. Ciência de Luz.